bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o sensacional Daisy Jones and the Six e na sequência a gente conversa um pouquinho também sobre o Close, 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 Music, 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 Boys, 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 que é a autobiografia da Viva Albertine. E eu tento explicar pra vocês qual foi a ligação que eu fiz entre esses dois livros, certo? Mas vamos lá então, minha gente. O Daisy Jones and the Six vai contar pra gente a história de uma banda dos anos 70. E pra quem acompanha o canal há bastante tempo, vocês devem saber que essa aqui é a minha época preferida em termos de música. Na minha opinião, as grandes bandas de rock surgiram nessa época, né? Final dos anos 60, começo dos 70, enfim. Esse período da história da música muito me interessa, vários dos meus artistas preferidos também vieram dessa fase, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, um dos meus filmes preferidos é o Quase Famosos. Inclusive, esse livro me lembrou demais desse filme também. Mas então, aqui o que acontece é o seguinte, minha gente. Primeiro eu preciso alertá-los de que eu fui enganada. E talvez vocês aí, alguns de vocês que já estejam interessados nesse livro, também tenham sido. Mas então, este aqui não é um livro YA. E outra, este livro também não é um mistério. O que acontece é o seguinte, esse livro vem sendo vendido como o que terá acontecido com essa banda, entendeu? Mas não é bem isso, né? Pra quem acompanhava essas grandes bandas e tudo mais, no momento em que elas se separam, né, não tinha internet, então as notícias demoravam realmente para chegar até os fãs, né? Mas então, a gente tem essa banda que fica super famosa e de repente eles vão fazer um show também imenso e naquela noite, depois daquele show, a banda se separa. No dia seguinte a banda não existe mais e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles. Então, muitos anos depois, uns 40 anos depois, a gente tem esse documentário, entre aspas. Então, veja bem, esse livro aqui é composto por falas. Então você tem cada um dos integrantes da banda e cada uma das pessoas envolvidas com a banda. Então você tem lá os produtores, os fotógrafos que tiravam fotos das capas dos discos, que faziam ensaios para revistas tipo Rolling Stone. Você tem a esposa do vocalista também dando depoimentos. Então é como se fosse um documentário mesmo, tipo aqueles documentários bacanas que a gente gostava de assistir no começo da MTV. E enquanto essas pessoas estão sendo entrevistadas, a gente vai encaixando ali as peças do quebra-cabeça e vai entendendo, finalmente, mais lá pro final do livro, o que teria acontecido para a banda ter se separado. Então o livro não tem um narrador. O que a gente vai ter aqui, eu vou tentar mostrar a diagramação para vocês, é o seguinte, cada um dos parágrafos você tem ali o nome do integrante da banda que está falando e a gente tem ali a fala dele. Então os assuntos, né, vão aparecendo aqui no livro como se eles estivessem respondendo a perguntas de alguém, né, de algum repórter, de algum jornalista, mas as perguntas não aparecem, a gente só tem as respostas. E o interessante é que a gente vai vendo, né, que como isso aconteceu há muito tempo, essas pessoas estão se lembrando daquilo tudo, e muitos deles também eram viciados em droga e tudo mais, então você vai vendo que as memórias são meio picotadas, então um vai acrescentando um ponto ao que o outro tinha dito. Eles não estão juntos aqui no momento dessa entrevista, isso que faz a coisa ficar bem mais interessante também. Então você sabe que houve um trabalho ali do jornalista de juntar todos os caquinhos para montar esse livro. Então acaba que isso aqui é uma história oral, polifônica, né, porque você tem diversas vozes contando a mesma história. É muito interessante porque quando eles chegam a momentos cruciais da história, cada um tem um ponto de vista diferente, como, né, deve ser mesmo. Então, às vezes eles vão divergir, então eles vão dizer assim, não aconteceu desse jeito, aconteceu assim, assim, assado. E conforme eles vão contando essa história de forma quebrada, né, que teoricamente o jornalista juntou aqui pra gente, e a gente vai montando o quebra-cabeça junto com ele também, a gente vai entendendo tudo o que aconteceu com essa banda. Então a gente vai acompanhando memórias, principalmente da Daisy Jones, que é a personagem principal aqui desse livro, desde a infância. Então a gente vai descobrindo que essa era uma menina muito bonita, daquelas que chamam a atenção a quilômetros de distância, sabe assim? Muito inteligente e muito talentosa. Então ela era a garota mais inteligente da sala, aquele tipo de inteligência que incomoda os professores. Além disso, ela era linda, né? Enfim. Então já dá pra imaginar que ela não tinha muitos amigos, ela teve uma vida muito solitária. Filha única de pais riquíssimos que nunca estavam nem aí pra ela. Tem um momento aqui na adolescência em que ela foge de casa e vai morar com uma amiga mais velha, que era vocalista, né, cantora de disco music. Ela sai de casa e vai morar com essa amiga. E aí o contrato dela acaba, elas precisam sair daquele apartamento, a menina Daisy Jones não tem pra onde voltar, então ela volta pra casa dos pais. E aí quando ela passa pela mãe, a mãe só vai dizer qualquer coisa pra ela, a gente comprar um sofá novo. E aí quando ela chega perto do pai, o pai tá, sei lá, na cozinha lendo o jornal, e aí ele vê a menina passando e pergunta pra ela, foi você que quebrou a cafeteira hoje de manhã? E ela assim, né,
poxa, mas eu nem estava morando aqui, como é que eu poderia ter quebrado a cafeteira? Eu acabei de chegar. Então isso é só pra gente entender quão solitária era essa personagem. Mas assim, não tem drama, isso é contado de forma bem sucinta. É realmente só pra gente entender a índole do personagem. Então ela era uma pessoa que devorava livros, ela já muito jovenzinha, ainda na adolescência, parecia muito madura. Então ela conversava muito sobre todos os assuntos com todo mundo, ela se expressava muito bem. E outra coisa interessante a respeito dela é que o talento dela era nato, então ela nunca estudou música. Mas aí a Simone, né, essa amiga dela, cantora e tudo mais, vai dar aqui alguns depoimentos dizendo, olha, eu tinha que fazer aula de canto, eu tinha que aprender técnicas vocais, não sei o que lá. Enquanto ela simplesmente abria a boca e cantava uma música linda, entendeu? Então, num dado momento da vida, ela começa a compor as próprias letras, né, as próprias músicas. Ela consegue muito rapidamente, também por conta de tudo isso, né, sua aparência, seu talento e etc., um contrato com uma gravadora, só que eles não querem gravar nada do que ela tenha composto. Eles querem dar músicas, sei lá, dos Rolling Stones pra ela regravar, né? O que acontecia muito na época, né? Você tinha, sei lá, a Mary Ann Faithfull sendo descoberta também na adolescência e gravando músicas dos Rolling Stones. Então isso acontecia muito na época. Mas ela não arreda o pé. Ela sabe que ela tem talento, ela sabe que as letras que ela tá escrevendo são ótimas, as músicas que ela está compondo são ótimas, só que ela não tem aquele background de estudos musicais. Então ela não conhece os acordes, nada do tipo, mas ela compõe. Então a gente já vai percebendo que o que ela precisa é de uma banda. E aí, por outro lado, a gente vai acompanhando a história de uma banda que começa como The Dunn Brothers. Então é uma banda de irmãos e eles estão ali fazendo alguns showzinhos e tudo mais, até que eles conseguem contratar uma menina que vai ser tecladista. Agora eu já não me lembro se ela tocava teclado ou bateria. Enfim, entra essa menina na banda, a banda começa a se encorpar e tudo mais. De repente, quando eles vêm, eles têm ali 6 membros na banda. E não é mais só uma banda de irmãos, então eles optam por trocar o nome da banda para The Six. E eles ficam bastante tempo como The Six, fazem um certo sucesso, só que a gravadora deles é a mesma da Daisy Jones. E os produtores decidem que a Daisy Jones vai gravar um dueto com o vocalista daquela banda. A gente vai acompanhando uma certa relutância da banda em aceitar fazer esse dueto. O dueto estoura, então assim, é a primeira vez que eles vão ali pro topo da parada de sucesso, então os produtores decidem que a Daisy Jones vai entrar pra banda. Então a gente tem ali Daisy Jones and the Six. Então a partir do momento em que ela entra pra banda, né, ela também compõe, começa uma rixa entre ela e o vocalista, que era o compositor original da banda. Só que a gente vai percebendo que essas briguinhas entre os dois esconde alguma coisa, né? Então veja bem, esse cara é casado. A gente vai acompanhando a história dele com a Camila, né, sua esposa, também aqui nesse livro. E é uma história super bonita, também super complicada. Então, assim, eles eram muito jovens, eles começam a fazer muito sucesso e ele tá casado com uma moça que acabou de engravidar. Só que ela é muito compreensiva e também muito madura para a idade dela. Ela vai, né, ter aquela ideia do pro amor ser perfeito é preciso que o amor seja livre. Então ela fica cuidando do filho e ele fica ali, né, enfim, se divertindo com groupies e coisas do tipo. Só que ele é um personagem muito interessante aqui nesse livro. Ele carrega muita culpa e aí ele vai tentando conviver com essa culpa entrando no mundo das drogas e ele também bebe muito. Num dado momento ele vai pro rehab, a gente vai acompanhando essa história. Quando ele sai do rehab, ele decide ser um homem de família. Então ele faz essa promessa para a esposa e para a filha e vai seguindo o barco. Então quando ele conhece a Daisy Jones, né, que é essa moça linda, talentosa, inteligente, etc., ele vai se interessar por ela e ela também. Só que os dois sabem que aquilo não tem futuro. Então a gente vai acompanhando um triângulo amoroso, sendo que uma das pontas desse triângulo simplesmente não faz parte, entendeu? É um relacionamento platônico e cheio de tensão sexual. E a forma como a autora do livro trata essa história é muito interessante. A forma como os personagens, né, os demais personagens ali, os integrantes da banda, vão contando sobre o comportamento deles, né, compondo juntos ou cantando juntos, né, no palco, né, todo mundo sabia que eles eram apaixonados um pelo outro, mas existia a esposa do cara. Então, assim, por essa minha fala, talvez você esteja pensando, poxa, então é um livro sobre um triângulo amoroso, né? Não é só isso, o livro é muito mais do que isso. Para quem gosta da música dos anos 70, a gente vai ter aqui também toda uma questão de como eram feitos os discos naquela época, as apresentações que eles faziam. Tem um momento aqui, mais pro final da década de 70, que eles vão participar do Saturday Night Live. A gente vai acompanhando também as sessões fotográficas para capas de livro e tudo mais. Então, tudo que envolve a indústria da música dos anos 70 foi retratado aqui de alguma forma.
E uma coisa que eu achei bastante impressionante da autora ter conseguido fazer aqui nesse livro foi ter criado personagens profundos. Então, conforme você começa a leitura desse livro, né, todo picotado, cada hora um falando, enfim, você ainda não decorou quem é quem, você não sabe quem é quem direito, mas aos poucos esses personagens vão se formando na nossa cabeça. Não teve como, pra mim pelo menos, não associar a história dessa banda com a história do Fleetwood Mac, que é uma das minhas bandas preferidas, aliás. O Fleetwood Mac também era uma banda britânica fechadinha, você tinha uma menina lá, tecladista também, a Christine McVie, e num dado momento eles vão pra América e eles decidem agregar um casal à banda, que são ali a Stevie Nicks e o Lindsey Buckingham. Os dois já tinham gravado um álbum muito bom, inclusive chamado Buckingham Nicks, e eles entram pro Fleetwood Mac e começa ali um lelê danado, porque assim, eles fazem muito sucesso, era uma banda que já não fazia tanto sucesso assim, e com a chegada desse casal, a banda estoura novamente, e por conta disso você começa ali o acesso muito fácil a drogas, você tem ali as groupies, você tem tudo acontecendo com aquela banda de rock, e esse casal vai se separando com o tempo. Então a história do Fleetwood Mac também é toda complicada e cheia de triângulos amorosos e troca de casais e não sei o que lá. Bom, se você gosta de Fleetwood Mac e nunca leu nada sobre a banda, recomendo. Mas então, alguns dos elementos da história do Fleetwood Mac estão aqui. Inclusive a história pessoal da Daisy Jones me lembra em muitos momentos a história da Stevie Nicks. Então, talvez o grande mérito desse livro seja a verossimilhança. Em diversos momentos eu me peguei pensando, cara, será que essa banda existe? Conforme eles vão descrevendo as músicas e colocando trechos da letra da música ali pra gente também, você fica assim, meu, eu tenho certeza que essa música existe. Então, às vezes, dá até aquele ímpeto, né, de dar uma olhada no Google pra ver se existe mesmo ou não, mas enfim, é tudo um trabalho de ficção aqui. Mas foi tudo tão bem feito que realmente parece que a gente tá assistindo um daqueles documentários sobre, né, uma banda que realmente existiu nos anos 70. Olha, gente, livro delicioso. Eu, inclusive, segui a dica da Kathleen, que recomendou o audiobook. Então, assim, eu li esse livro, quando eu terminei de ler, eu baixei o audiobook e ouvi tudo de novo. Gente, eu recomendo demais que quem tem a possibilidade de ouvir o audiobook, ouça, porque ficou muito legal. Cada um dos personagens da banda foi lido, né, por um ator diferente. E o áudio ficou muito legal. Então, cada um deles realmente encarnou aqui o personagem. Então, tudo isso aumenta mais um pouquinho aí a verossimilhança. Cara, que livro legal! Esse é aquele tipo de livro que deixa uma certa saudadezinha quando termina, né? O final do livro é super bonito. Tem alguma coisa em aberto ali, mas você sabe o que é que vai acontecer, né? Você acabou de ler ali a história da vida dessas pessoas, né? Então, dependendo da sua experiência de leitura, você vai construir, então, o final aí na sua cabeça. Gente, baita livro! Sério, um dos livros mais legais que eu já li. Legais, veja bem. Literatura de entretenimento da melhor qualidade. Mas então, lembra que eu ia comentar com vocês também a autobiografia da Viva Albertine? Quando eu li sobre esse livro, né, diversos Instagrams que eu sigo, do pessoal de fora que fala sobre livros e tudo mais, tinham postado fotos da capa desse livro. E tudo que eu tinha lido nessas postagens me fez lembrar muito da Viva Albertine. Né, uma personalidade que se fez praticamente sozinha ali no meio da música dos anos 70 e tudo mais, enfim. Acabei relendo, então, somente as partes que eu tinha marcado desse livro. E isso aqui, minha gente, é um baita livro também. Só que aqui a gente tem uma história de uma pessoa inserida na música dos anos 70, mais especificamente dentro do punk. Então, a Viva Albertine foi a guitarrista de uma banda lendária de meninas, tá? Na época em que o punk começou a surgir na Inglaterra. A banda se chama The Slits. Não é das minhas preferidas, mas eu gosto muito dela. Inclusive, nesses documentários, né, Rock Story, que passavam na MTV, ainda devem passar na VH1, ela sempre aparece em todos os episódios para contar alguma história. Então, ela foi uma pessoa muito envolvida com a indústria da música britânica daquela época, principalmente ligada ao punk. Ela tem história para contar sobre praticamente todo mundo. Mas a mais interessante é a própria história dela mesma. Então, ela começa ali contando sobre sua infância, sua adolescência, como ela se tornou groupie, como ela aprendeu a tocar guitarra praticamente sozinha, como ela conheceu o Sid Vicious. Então, antes de entrar para os Sex Pistols, o Sid Vicious tinha uma banda junto com a Viva Albertine. Ela conheceu a Nancy também, enfim. Então, essa aqui acaba sendo a história de uma mulher que se sobressaiu numa indústria, pelo menos na época, totalmente comandada por homens, e dentro de um estilo musical, que é o punk, né, que era totalmente comandado por homens também. Então, as Slits, né,
foram assim uma banda que surpreendeu muita gente. Então elas venderam muito no primeiro disco. Aqui quase não se fala a respeito do segundo, porque o segundo é bem pior. Como eu disse pra vocês, eu não sou fã da banda, sou fã da figura. Então ela mesma meio que deixou esse segundo disco de lado aqui nas próprias memórias. Mas tem de um tudo aqui, gente. Tem, por exemplo, o dia em que saiu o Horses, da Patti Smith, e ela vai contando pra gente a história dela saindo de casa, indo comprar esse disco na loja de discos, enfim. Então tem aqui algumas histórias com as quais, né, fã de música também pode se relacionar. Então pra gente também, quando saía um disco novo de uma banda de que a gente gostava, né, o dia em que a gente ia até a loja de discos buscar aquele disco era uma grande coisa, era um grande acontecimento. Não tinha esse negócio de baixar no Spotify ou ouvir na hora. E muitas vezes os discos demoravam pra chegar aqui no Brasil, minha gente. Era complicado, mas era legal pra caramba. Eu, por exemplo, tenho excelentes memórias de dias em que eu saí de casa pra ir buscar discos, né, de bandas que eu gostava. Mas então, temos detalhes aí. Em 2014 esse livro foi publicado e apesar dela contar a história, né, de si mesma, né, essa mulher que conseguiu se fazer dentro de uma indústria e de um estilo de música predominantemente masculino, olha o que ela vai dizer aqui, ó. Isso está na página 74. It's become quite difficult nowadays to disagree with other women without being called anti-feminist. Então, ao longo aqui do livro todo, você vai vendo que, apesar dela ser a representação do girl power ali na década de 70, ela também, por outro lado, está ali em evidência e tudo mais, com a ajuda, né, de homens ali da indústria. E por conta disso, diversas vezes ela foi chamada de antifeminista. O que acontece aqui com a Aviva Albertini é o seguinte, num dado momento a banda se separa também, né, as Slits. Não se sabe exatamente porquê, ela vai contar aqui umas histórias bem chatas, né, de entrevistas que elas iam dar juntas, e aí a vocalista, que era uma menina de 14 anos na época, simplesmente repetia tudo o que ela dizia. Só que na hora da edição dos programas, o pessoal deixava só a fala dela porque ela era a vocalista, ela era a líder da banda. E isso foi irritando a Aviva Albertini até um momento em que ela estoura, enfim. Mas no fim das contas elas retomam a amizade mais pra frente, mas pensa nisso. Não deve ter sido fácil. Esse não foi o único motivo, tinham diversos outros aqui também, ela vai contando pra gente. Quando a banda termina, ela entra num ostracismo mesmo. Então, assim, ela vai fazer coisas como entrar numa faculdade de publicidade, se eu não me engano. Depois ela chega a ser até instrutora de aeróbica. Olha que engraçado. Ela vai contar que na época, os vídeos da Jane Fonda, tá? Jane Fonda também ensinava aeróbica na TV. Ela acabou indo atrás disso, também se tornou uma das primeiras instrutoras de aeróbica da Inglaterra. Mas depois disso ela volta de alguma forma a trabalhar com a indústria da música, ela vai ser produtora de videoclipes para MTV, que estava começando também nos anos 80, acaba retomando a carreira musical, então ela também grava um disco solo, que faz bastante sucesso, e ela também lidou durante muito tempo com câncer e com a impossibilidade de ser mãe. Então, num dado momento, ela fica obcecada por ser mãe, mas o tempo passou, ela já tem ali seus 40 anos, Pra ela, pelo menos, foi muito difícil engravidar, mas ela finalmente conseguiu. Depois que a criança nasce, o câncer volta. Então, olha só, é uma história de vida que, sinceramente, conforme você vai lendo esse livro, parece que ela viveu umas 15 vidas diferentes. Mas é uma mulher que vai superando todas as vicissitudes da vida, inclusive o câncer 2 vezes. Olha, baita livro interessante também, diferente de livros de memórias como, por exemplo, o da Patti Smith, que tem todo um tratamento literário, é um texto mais rebuscado, uma escrita mais bonita mesmo, mais poética. Esse livro aqui não, ela é despojadona. Ela diz o que ela precisa dizer, assim, do jeito mais direto. Ela transmite uma honestidade muito grande também durante sua escrita. Então, para quem se interessa principalmente pelo punk dos anos 70, fica a dica aqui para vocês. No fim das contas, né, a Daisy Jones me lembrou muito mais a Stevie Nicks do que a própria Aviva Albertini, mas enfim. Fica a dica aqui para vocês desses 2 livros excelentes. Gente, Daisy Jones é maravilhoso. E eu tenho certeza que esse aqui é o tipo de livro que pode fazer pessoas pararem de ouvir várias coisas ruins para ouvir rock dos anos 70. O quão maravilhoso não é isso? Ouvi dizer também que temos aí uma série de TV sendo feita em cima desse livro. Acho que vai ser bem interessante de acompanhar também, enfim. Fiquemos de olho aí. Eu não tenho certeza se o hype desse livro já chegou aqui no Brasil, mas mesmo assim, se você é como eu também, fica com o pé atrás aí, com livros hypados e tudo mais, muito comentados aí por todo mundo, e gosta de música dos anos 70, dê uma chance aqui para esse livro. É como se fosse realmente uma imersão nos anos 70, né, na música dos anos 70.
Então todos os problemas envolvidos aí numa banda que começa a fazer sucesso vocês vão ler aqui, todos os problemas com pílulas, com álcool, drogas da época, etc. Tá tudo aqui também. Baita livro, minha gente, leiam. Depois vocês venham aqui me contar o que vocês acharam, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.